Olá, para todos aqueles que são novos neste canal, eu sou a doutora Laíse. Aqui a gente fala sobre exame físico à beira do leito, guiado por ultrassom, também conhecido como POCUS. E se você gostar do conteúdo, se inscreva e compartilhe para mais pessoas. Temos conteúdo novo toda sexta-feira. Então vem comigo! Se você olhar no dicionário, artefato é um objeto produzido por trabalho mecânico ou manual. Então, toda vez que você pensar sobre artefato, lembre-se que isso é uma produção nossa. Artefatos em medicina diagnóstica significa a presença ou malposição de estrutura que não corresponde à anatomia real, devido à violação dos princípios da formação da imagem. Então você me pergunta, mas que princípios são esses? Princípio número 1. O som viaja numa linha reta. Princípio número 2. O som é atenuado de forma constante. Princípio número 3. O som reflete apenas uma única vez. E finalmente, princípio número 4. O som refletido viaja em linha reta no seu caminho de volta ao transdutor. Existem 7 artefatos muito comuns em ultrassom, mas sem pânico. Eles são fáceis de entender. Artefato número 1, reforço acústico posterior. Este tipo de artefato acontece quando o som não sofre atenuação na sua trajetória, quando escaneamos estruturas líquidas, como a bexiga, por exemplo. Neste caso, o som não perdeu a amplitude esperada para a distância percorrida. Então, se ele esbarra em alguma estrutura mais profunda, o sinal refletido naquele ponto será muito mais forte do que as estruturas vizinhas. Uma boa maneira de se identificar este tipo de artefato é olhar para as estruturas da mesma profundidade, que apesar de terem texturas semelhantes, têm sinais mais fracos. Artefato número 2. A atenuação acústica posterior ocorre quando o som é completamente absorvido por um forte refletor, como é a pedra contida no interior desta vesícula. Novamente, uma boa maneira de se identificar sombras acústicas é comparar a força do sinal de estruturas da mesma profundidade. Uma forma bem leve desse tipo de artefato é a atenuação ou sombra das bordas, onde as ondas de ultrassom se chocam em ângulo inferior a 90 graus, comum em estruturas curvas, como a da vesícula ou de pequenos cistos. A onda, ao invés de retornar ao transdutor, se desvia e nunca mais retorna, deixando você com saudade. Artefato número 3. Este fenômeno ocorre quando a onda de ultrassom tenta passar por 2 meios e é parcialmente bem sucedida, pois quando o ultrassom passa por moléculas com níveis de impedância muito diferentes, as ondas tentam conservar sua frequência, mudando de velocidade a todo instante. Isto resulta numa imagem de aspecto granular no monitor, como é a aparência do fígado, mas essa é uma dispersão do bem. A dispersão extrema ocorre quando o ultrassom se propaga num tecido e encontra gás na sua trajetória. A alta impedância entre esses 2 meios, água e gás, faz com que a onda de ultrassom pare. Um exemplo de dispersão extrema ocorre nas vastos intestinais. Lembre-se que a fronteira entre líquido e gás é branca, pois naquele ponto específico há alta reflexão, mas dali por diante há somente fumaça criada pela máquina, um fiasco. Artefato número 4, reverberação. Este artefato surge quando aquele princípio de reflexão única de um objeto é violado várias vezes. Neste caso, a onda sonora fica indo e voltando entre a estrutura refletora e o transdutor. Neste caso, os artefatos formados são plotados cada vez mais distantes do monitor, como nesta reverberação da linha pleural. Note que a distância entre as linhas é a mesma que a distância da pleura e do transdutor.
Pode-se dizer que a reverberação é uma reflexão persistente. Artefato número 5, anisotropia. Nome bonito. Se eu tivesse uma filha, ela ia se chamar anisotropia, a tchutchuca da mamãe. Bem, este artefato ocorre em estruturas altamente organizadas como nervos e músculos, dispostos em feixes longitudinais e paralelos, com propriedades de refletir ondas sonoras com base no ângulo de insonação. Ou seja, um mesmo feixe pode ter uma aparência hiperecoica se insonado a 90 graus ou ser hipoecoico se o ângulo não for perpendicular ao feixe. O lado positivo é que é uma mamata reconhecer esse tecido. A desvantagem é que é difícil, às vezes, determinar onde começa o músculo e onde termina o nervo. Artefato número 6, espelhamento de imagem. O espelhamento é um artefato que ocorre pela mesma razão da reverberação. Uma maneira simples, nem sempre possível, de se identificar artefato em espelho é olhar a profundidade da imagem duplicada. Na sua grande maioria, ela fica atrás do objeto real. Artefato em espelho é uma forma de reverberação, mas só que acontece uma única vez e é um pouco mais sofisticada. Lembre-se, esse tipo de artefato, para existir, depende de um refletor especular, que reflete a onda sonora em ângulos semelhantes ao ângulo de incidência. Um bom exemplo de estrutura refletora é o diafragma, ou o pericárdio. Finalmente, artefato de lobo lateral. Esse tipo de artefato é um dos menos óbvios. Apesar de sabermos que o feixe de ultrassom é uma estrutura tridimensional com espessura, largura e comprimento, o que nem todo mundo sabe é que a vibração dos cristais piezoelétricos gera um feixe central e feixes periféricos menores. Normalmente, estes feixes são fracos ao ponto de serem ignorados pelo transdutor. Porém, há situações em que os feixes periféricos esbarram em estruturas refletoras, cujos ecos são tão altos que ultrapassam o filtro do transdutor, que por sua vez aloca o sinal refletido como se tivesse vindo do feixe central. Não é uma loucura? Nesta imagem, vemos como este tipo de artefato pode ser caprichoso, fazendo o médico pedir exames complementares para descartar uma patologia tão grave quanto dissecção aguda de aorta. E todos esses artefatos não são intencionais. A máquina não quer te iludir ou enganar. A máquina simplesmente faz isso porque obedece aos princípios que foram pré-estabelecidos por nós humanos. Artefato faz parte da realidade dos médicos que usam ultrassom, mas lembre-se, você é parte integrante desse processo. Engaje essa coisa aí que fica entre a sua cabeleira e o pescoço. Essa aí mesmo, a sua cachola. Nada contra os carecas. Aí vão minhas dicas para ajudar você a lidar com artefatos. Dica número 1. Sempre escaneie qualquer estrutura em 2 planos. Procure janelas acessórias se possível. Dica número 2. Otimize sempre as imagens. Ajuste profundidade. Ajuste ganho geral, regional e, é claro, não esqueça do contraste. Use a maior frequência possível para garantir alta resolução em todos os estudos. E, finalmente, somente utilize técnicas adicionais de avaliação em ultrassom se você tiver uma boa imagem bidimensional. Afinal de contas, uma boa imagem bidimensional te permite estudar tecidos usando outros métodos. Mas não precisa ficar desesperado. Isso será o tópico do próximo vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo e se gostou, deixe o seu like ou seus comentários. E se quer saber mais, mande suas perguntas. Te encontro no próximo vídeo. Até lá!